Você já sentiu que o seu corpo se cansa mais rápido do que deveria? Como se o tempo estivesse pesado dentro de você. Como se, ao acordar, a energia não estivesse completamente presente. Como se respirar já não fosse algo amplo e profundo, mas curto, limitado e apressado. Você se move e percebe rigidez onde antes havia leveza e fluidez. Você se levanta e o cansaço aparece sem um motivo claro. A pele perde o brilho, o corpo parece mais pesado e por dentro surge uma sensação sutil de desgaste, silenciosa e constante. Não é algo repentino, não é um colapso. É um envelhecimento que não faz barulho, mas que é sentido todos os dias. E agora, pense nisso. E se o envelhecimento não começasse nas células, mas na forma como você respira? E se a sua respiração fosse a chave esquecida, aquela que liga ou desliga os processos de regeneração do corpo? Há milhares de anos, as tradições mais antigas já sabiam disso. No budismo, a respiração consciente era a base da longevidade interior. No taoísmo, o sopro era o portador do Qi, a energia que renova e sustenta a vida. No yoga antigo, o prana não apenas dava vitalidade, mas também reparava os tecidos, acalmava a mente e sustentava o corpo. Os monges repetiam uma verdade simples e poderosa: quem controla a respiração, controla a própria vitalidade. Quando respiramos mal, as células recebem menos energia, o sistema nervoso permanece em tensão, a regeneração desacelera e o corpo entra em um modo silencioso de desgaste. Mas quando a respiração se torna consciente, lenta e profunda, algo muda. O corpo entra em um descanso verdadeiro, os processos de reparação são ativados, a energia volta a circular e uma forma de juventude interior começa a despertar. Hoje, você vai aprender uma maneira de respirar que leva apenas 5 minutos por dia e que pode ativar processos naturais de rejuvenescimento no seu corpo. E se você sente que o seu corpo está envelhecendo mais rápido do que deveria, isso não é culpa sua. É a sua respiração pedindo atenção. Porque quando o sopro se renova, o corpo também se renova. A respiração é a ponte invisível entre o seu corpo e o tempo. É a única coisa que entra e sai de você sem parar, desde o nascimento até o último instante. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. O corpo começa a perder vitalidade, a energia diminui, a juventude parece escorrer em silêncio e ninguém te explica que o problema não está em você, mas na forma como você vive, respira e se conecta com o próprio corpo. Por isso, preste atenção agora. Existe um livro chamado Seu Eu Superior que ensina passo a passo como reverter esse processo de dentro para fora. Ele mostra práticas simples, como essa que você está aprendendo, para recuperar vitalidade, juventude interior e ainda elevar a sua frequência, fazendo você entrar naturalmente no fluxo da abundância, de relacionamentos mais saudáveis e de uma vida com mais energia. É um passo a passo acessível que qualquer pessoa consegue seguir sem complicação. Se você quer aprender como manter essa vitalidade ativa e transformar a sua energia de forma contínua, basta clicar no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo e acessar o livro Seu Eu Superior agora mesmo. Cada inspiração leva vida nova para dentro. Cada expiração libera cansaço, tensão e desgaste acumulado. O corpo não envelhece de uma vez. Ele envelhece quando deixa de receber ar com presença, quando a respiração se torna automática, superficial e apressada, o tempo começa a pesar mais dentro do corpo. Quando o fôlego encurta, a energia vital também se contrai. Os tecidos recebem menos vida, as células ficam mais lentas e o sistema nervoso permanece em estado de alerta. Mas quando você respira com consciência, algo profundo se reorganiza sem esforço. O corpo entra em coerência, os ritmos internos se alinham, a mente se aquieta e a energia deixa de se dispersar.
Os antigos entendiam que a respiração não apenas sustentava a vida, mas também a renovava. Eles não buscavam viver mais anos, mas viver com mais vida dentro de cada ano. Por isso cuidavam da respiração como se cuida de uma chama sagrada. Sabiam que quem perde a respiração consciente perde também a vitalidade. Respirar não era um ato mecânico, era um diálogo constante com o corpo, uma forma silenciosa de regeneração. Cada respiração ampla enviava uma mensagem clara ao organismo. Você está seguro, pode descansar, pode se reparar. Quando o corpo recebe esse sinal, ativa processos que estavam adormecidos. A regeneração celular se torna mais eficiente. A energia começa a circular com mais fluidez. O desgaste deixa de se acumular. O corpo relembra como se renovar quando a respiração volta a ser lenta, profunda e presente. Respirar bem não adiciona mais tempo ao relógio, mas adiciona mais vida ao agora. Não se trata de lutar contra o tempo, mas de mudar a forma como o tempo vive dentro de você. Porque quando a respiração se torna consciente, o corpo deixa de resistir e começa a colaborar com a vida. E nessa colaboração silenciosa, algo em você rejuvenesce sem fazer alarde. Talvez você acorde cansado, mesmo depois de dormir. O corpo abriu os olhos, mas a energia ainda não chegou por completo. E não é falta de horas de sono. É uma respiração noturna curta, superficial e inconsciente. Enquanto você dorme, o corpo tenta se reparar, mas sem ar profundo, ele não consegue completar esse processo. Bastam alguns minutos antes de deitar, respirando de forma lenta, deixando o ar descer até o abdômen para avisar o sistema nervoso de que ele pode relaxar. Talvez você sinta rigidez no corpo, como se os músculos nunca relaxassem por completo, mesmo quando deveria estar descansando. Essa rigidez nem sempre é apenas física. Muitas vezes é energia mal distribuída, é oxigênio que não chega onde deveria chegar. Quando você inspira profundamente e leva o ar até o ventre, o corpo se expande por dentro e a tensão começa a se dissolver sem esforço. Às vezes é difícil relaxar mesmo no silêncio, porque a mente continua alerta e o corpo não baixa a guarda. A respiração revela esse sinal escondido. Você inspira rápido e expira pouco, mantendo o sistema nervoso acelerado. Quando você alonga a expiração e a torna mais longa que a inspiração, o corpo entende que não há mais perigo e começa a soltar camadas de tensão acumulada. Talvez você perceba a pele sem brilho, o olhar cansado e uma sensação geral de pouca vitalidade. Isso não é apenas estética, é falta de oxigenação celular. Respirar lentamente pelo nariz, de forma profunda e constante, leva mais vida para cada tecido. A pele reage, a energia retorna e o corpo começa a se iluminar de dentro para fora. E se a sua mente está sempre acelerada, pulando de um pensamento para outro, isso não significa que você não saiba relaxar. Significa que a sua respiração não tem ritmo. Ela é caótica e irregular. Quando você mantém um ritmo respiratório constante por apenas 5 minutos, a mente se organiza sozinha. Não é preciso tentar silenciá-la, basta oferecer um padrão estável. O corpo escuta primeiro a respiração e quando o alento se organiza, todo o resto começa a acompanhar. A maioria das pessoas respira sem estar presente na própria respiração. O corpo inspira, mas a consciência não está ali. O ar fica preso na parte superior do peito, curto e incompleto. Essa respiração automática mantém o organismo em estado constante de sobrevivência. Além disso, existe uma desconexão profunda entre o corpo e o alento. O peito se move, mas o abdômen permanece rígido. O corpo não se expande e não recebe o sinal de segurança necessário para se reparar. O estresse crônico completa esse processo. Anos de tensão acumulada bloqueiam os mecanismos naturais de regeneração. O sistema nervoso aprende a viver em alerta, e um corpo em alerta não rejuvenesce, ele se desgasta.
Também existe uma falta de oxigenação energética. Não entra apenas menos ar, entra menos vida. A energia não circula, fica estagnada, pesada. O corpo começa a se sentir velho antes do tempo. Por fim, o sistema nervoso fica preso em um modo constante de vigilância. Mesmo em repouso, o corpo não descansa. Mesmo dormindo, não se repara totalmente. Isso não acontece de uma vez. Acontece lentamente, em silêncio, respiração após respiração feita de forma inadequada, até que o corpo começa a pedir atenção através do cansaço, da rigidez e da perda de vitalidade. Durante muito tempo, fomos ensinados a buscar o rejuvenescimento fora de nós, em cremes, rotinas, suplementos e soluções externas que prometem parar o tempo. Mas o corpo não se regenera de fora para dentro, ele se regenera de dentro para fora. A verdadeira mudança começa quando você para de se perguntar o que precisa adicionar e começa a observar como está respirando. Não se trata de forçar o corpo a ser jovem, mas de permitir que ele volte ao seu ritmo natural. A respiração é a porta de entrada. Quando você respira da forma que o corpo precisa, o sistema nervoso relaxa, a energia volta a circular e os processos de reparação se ativam sozinhos. Não há luta, não há cobrança, não há esforço. O rejuvenescimento não acontece porque você faz mais coisas, ele acontece porque você deixa de atrapalhar, porque devolve ao corpo o espaço que ele perdeu. Respirar bem não é uma técnica avançada, é uma lembrança. É voltar a respirar como o corpo sabia antes do estresse, antes da pressa e antes do medo. Quando você entende isso, tudo muda. Você deixa de tentar rejuvenescer à força e passa a permitir que o corpo simplesmente pare de envelhecer de forma desnecessária. Essa diferença muda tudo. Você não precisa transformar a sua vida inteira para que o corpo comece a mudar. O corpo não pede grandes esforços, ele pede presença. Às vezes, apenas 5 minutos por dia já são suficientes. 5 minutos reais, em que você decide estar dentro da sua respiração, solta o mundo lá fora e não precisa chegar a lugar nenhum. Comece inspirando de forma lenta, sem pressa, como se o ar tivesse todo o tempo do mundo. Deixe o ar entrar pelo nariz e descer devagar até o abdômen. Sinta o ventre se expandir suavemente. Não empurre, não force. O corpo sabe exatamente quanto ar precisa, você só precisa permitir. Depois, expire ainda mais devagar, mais longo, como se estivesse esvaziando não apenas os pulmões, mas também o peso acumulado no corpo. Cada expiração é uma descarga, uma liberação silenciosa de tensões antigas. Cada inspiração traz vida nova. Respire assim repetidas vezes, sem contar, sem controlar, apenas sentindo. Sempre que puder, respire pelo nariz. A respiração nasal acalma o sistema nervoso, organiza o ritmo interno e leva o oxigênio de forma mais profunda e nutritiva. Leve a atenção para o abdômen. É ali que mora a sensação de segurança. Quando o ventre se move, o corpo entende que não há perigo. Não tente calar a mente. Não lute contra os pensamentos. Deixe que o ritmo da respiração faça esse trabalho por você. Aos poucos, a mente começa a seguir o corpo. O ritmo interno desacelera. O sistema nervoso se reorganiza. 5 minutos são suficientes para mudar completamente a mensagem interna. Você sai do modo de alerta e entra no modo de reparação. Sai do desgaste e entra no descanso. Sai da tensão e entra na regeneração. Respirar dessa forma não é mais uma tarefa na sua rotina. É um refúgio, um espaço íntimo, um ato profundo de cuidado consigo mesmo. É uma maneira de dizer ao corpo que ele pode relaxar, que pode confiar e que pode se renovar. Quando a respiração vira um ritual simples, o corpo responde sem resistência. Surge mais energia ao acordar, mais leveza ao se mover, mais vitalidade na pele e mais calma na mente.
O corpo não precisa ser empurrado em direção à juventude. Ele precisa que você pare de impedir o caminho de volta. Não é o tempo que envelhece o corpo. O que envelhece o corpo é a falta de respiração consciente. É a respiração curta, ausente e automática. É viver sem estar presente dentro do próprio corpo. Quando a respiração acontece sem presença, o corpo se defende, se contrai, endurece e se desgasta. Mas quando o alento volta a ser lento e profundo, o corpo lembra de algo que nunca esqueceu por completo. Ele lembra como se reparar, como se renovar e como descansar de verdade. O rejuvenescimento não é um milagre externo, é uma consequência interna. Ele acontece quando o sistema nervoso se acalma, quando a energia volta a circular e quando o corpo deixa de lutar contra o tempo e começa a colaborar com a vida. Cada respiração consciente é uma pequena vitória silenciosa contra o desgaste. Cada expiração profunda libera anos de tensão acumulada. Cada inspiração ampla devolve vitalidade aos tecidos. Não se trata de parar o tempo, mas de mudar a forma como o tempo vive dentro de você. Porque quando você respira com presença, o corpo deixa de sobreviver e começa a se renovar. E nesse espaço silencioso, entre uma inspiração e uma expiração, o corpo rejuvenesce sem fazer barulho. Se essa mensagem ressoou em você, é porque o seu corpo já estava escutando. Este canal existe para lembrar práticas simples, profundas e ancestrais que devolvem vitalidade, calma e presença ao corpo e à mente. Se você quer continuar aprendendo como cuidar da sua energia, como se regenerar de dentro para fora e como viver com mais vida em cada dia, inscreva-se e caminhe com a gente nessa jornada. Antes de sair, faça uma pausa e observe algo com honestidade. Perceba como está a sua respiração neste momento. Veja se ela está curta, profunda ou acelerada. Traga essa atenção para o alento, porque a mudança começa exatamente aí. Quando você muda a forma de respirar, começa também a mudar a forma de viver.